É, desde criança. Ah, meu trabalho toda a vida foi isso, mariscar. Mariscar e cuidar de casa, somente. A casa de minha avó era assim como aqui, quase dentro dos mangues. E aí você sabe, né, que a gente, coisa aí dá para ir para dentro dos mangues, aí lá eu aprendi, comecei. Ia tomar banho, do banho resolvia mariscar, e aí eu fui aprendendo. E aí chegou um tempo que não precisou mais ninguém ensinar. Minha família é todo mundo de marisqueiro e pescador. Aí aprendi com minha mãe, foi passando de mãe para filho, aí vai até hoje. Meu filho também já sabe mariscar, ele já vai comigo também quando não tem um dia de aula, quando é um dia de sábado, assim, ele vai também. E assim, minha vida sempre foi no mato do mangue. Eu com 7, 8 anos, eu já ia para o mangue, voltava cheio de siri de mangue e caranguejo. Ela era pequena, mas se eu saísse para ir cuidar dos outros, às vezes que os outros adoeciam, que era uma dificuldade para a gente achar um médico, uma coisa. E aí eu ia para Candeias levar um para o médico, era o dia todo. E aí, se porventura eu saísse, não deixasse nada em casa para comer, ela se mandava ir mariscar. Quando chegava, ela mesma ia para o fogo, fazia pirão, dava todo mundo. Se tivesse a farinha dentro de casa, ela mesma ajeitava o pirão. Quando chegava, todo mundo já estava de barriga cheia. Então o que eu trazia para casa, eu conseguia fazer a moqueca onde os meus irmãos comiam. Então sempre fui retada nesse sentido de trazer muito marisco para casa. E até hoje, né? O que ela nunca gostou muito era de catar os mariscos. Mas de mariscar e botar dentro de casa, ela gostava. E assim, isso foi muito forte na minha vida, que eu lembro que quando eu comecei a estudar, época que meus pais ele não tinha condições financeiras de comprar o caderno, ou tinha que se programar para comprar os livros didáticos, eu sempre achava uma saída, porque eu sempre pesquei. Depois chegou um tempo que eles mesmos que mariscavam para comprar roupa, calçado, porque eu tinha muito filho. Eu não conseguia dar tudo a eles. O pai também não conseguia dar. E aí eles que se viravam, eles mesmos mariscavam, eles mesmos vendiam, eles mesmos compravam roupa, calçado. Aí desde pequeno que eles tudo me ajudam assim, porque o que eu não podia fazer, ele mesmo fazia. E a Eliette sempre foi a mais danada mesmo era ela. Qualquer coisa ela se jogava. Mas minha vida sempre foi elétrica, assim, muito trabalhadeira, muito pescando, trabalhando, sempre ajudando meus pais. E depois, quando eu me caso, muito também jovem, aí eu ainda, né, vou nesse mesmo ritmo. Nunca me perdi do meu caminho. E aí eu acabo também nesse processo de muita, né, da infância e do meu tempo de adolescente, eu já consegui enxergar que eu tinha um caminho aí a trilhar, que era nessa luta mesmo dos direitos que sempre foram negados para os nossos territórios, né? Tinha uma coisa que me incomodava, agora eu não sabia como direcionar esse incômodo. Essa inquietação eu nunca sabia dizer, mas depois quando eu fui acompanhando o processo de luta, eu acabei mudando foco. Então, quem é os nossos inimigos? Não é a comunidade. Os nossos inimigos é a falta da política, é a falta de quem está lá governando que não nos enxerga enquanto sujeito de direito. Então eu comecei a focar no inimigo maior, né, que é o capitalismo, que é os empreendimentos que nos ameaçam, que nos matam. A Petrobras veio para cá. Aí começou a destruir tudo aqui.
que todo mundo aqui tinha as suas roças, tinha as suas coisas. A gente mariscava bem, onde tem um viveiro aí, que é lá no Martelo, lá perto dos poços da Petrobras. O viveiro dava de tudo, dava peixe, dava marisco. Praticamente eu criei meus filhos nesse viveiro, porque eu ia, mariscava, vendia desses mariscos, tudo. A Petrobras chegou, começou a poluir, não prestou mais. Já é difícil, quando acontece fica mais ainda, porque a gente sobrevive da maré, tem sim o auxílio do governo, mas é de ano em ano, que é o Defesa, mas é de ano em ano, a gente recebe Bolsa Família, mas a maré que é da onde a gente tira o sustento, que sustenta filho, sustenta a casa, paga água, paga luz, compra gás, tudo é da maré. Como é que a gente vai abrir mão do que a gente acredita? Como é que a gente vai abrir mão dessa tranquilidade que a gente sempre teve e que a gente não vai perder e nem quer morar na cidade grande? Então essas comunidades tradicionais, ela só briga para ficar no território que é dela. Nada demais, a gente nunca foi cultural do nosso povo concentrar riqueza. Porque a gente já somos ricos de natureza. Eu digo que a gente tem muita fartura. E o ouro está nos territórios nossos, né? O petróleo está no território de quem que não é nosso? Onde é que está o ouro, que, né, nas comunidades tradicionais, né, nas comunidades indígenas, dentre outras comunidades que está. Então a gente já somos ricos de natureza, mas a única coisa que a gente quer é permanecer no nosso território, que infelizmente são o território que tem, né, o ouro e que a gente precisa sair dali, porque a gente somos o entrave do desenvolvimento. Para o capital, a gente é esse entrave. E a gente não vai abrir mão do que a gente acredita. E assim, foi meus avós que passaram por aqui, meu bisavô, tataravó que passaram por aqui. A gente não vai deixar essa história se perder. Yeah.